Muito bem, eu prometo ser mais breve agora. Eu quero que prestem atenção porque logo nós acabamos. Então aqui nós estamos na história do povo hebreu. Moisés tirou o povo hebreu do Egito, chegaram na Palestina. E quando chegaram na Palestina, o que aconteceu com eles? Viveram felizes? Será que eles encontraram só felicidade? Na verdade, já havia outros povos vivendo na Palestina. E os hebreus tiveram que brigar com esses outros povos. Bom, estabelecendo-se na Palestina, eles viveram divididos em 12 tribos. Cada tribo tinha um chefe, certo? Esse chefe nós chamamos de juiz. Que eram juízes? Eram chefes políticos, militares e religiosos. Há juízes famosos como Sansão, Gedeão e Samuel. Sansão, aquele da super força, né? Um homem super forte, derrotava todos os filisteus, os inimigos dos hebreus. Bom, vivendo divididos, os hebreus perceberam que havia muitas lutas entre eles e que eles perdiam as lutas que travavam com os outros povos. Então eles resolveram se unir e ter apenas um chefe, um rei. Então resolveram adotar a monarquia. Tiveram 3 reis muito famosos, né? Saul, Davi e Salomão. Então, os hebreus adotaram a monarquia, unificaram, criaram um reino. Onde havia 12 tribos, agora existe um reino. Muito bem. Aqui o mapa de Israel, aqui a cidade de Jerusalém, certo? Na época do rei Davi. Então, aqui estavam os hebreus, aqui estavam os filisteus, e aqui vocês lembram deles? Os fenícios, aqueles grandes navegadores. Lembrem de estudar sobre os fenícios, porque vai cair na prova matéria sobre os fenícios. Eram grandes navegadores, grandes comerciantes. Muito bem, aqui os reinos de Saul, Davi e Salomão, certo? O reino de Saul, veja essa parte rosa. O reino de Davi, veja como Davi aumentou o reino de Israel. E aqui o reino de Salomão, toda essa região aqui, veja que Salomão aumentou. Né? Cada rei que vinha aumentava o território do seu reino. Salomão mandou construir um grande templo no século X a.C., que tornou-se um local sagrado de culto para os hebreus. Só que, com a morte de Salomão, as 12 tribos se separaram em 2 reinos, certo? O filho de Salomão, Roboão, como o nome diz, Roboão, ele começou a roubar, ele começou a cobrar muitos impostos das pessoas do seu reino, e essas se revoltaram e resolveram, 10 tribos resolveram abandonar o reino. Então, vamos fazer um outro reino aqui. Vamos fazer o reino de Israel. Então 10 tribos se juntaram, fizeram outro reino com capital na Samaria. E apenas 2 tribos formaram o reino de Judá aqui no sul, com capital em Jerusalém, que era a capital do antigo reino, né, de Salomão e de Davi. Então, o povo hebreu ficou dividido em 2 reinos. Essa divisão, é claro, que enfraqueceu o povo hebreu. E em 722, o reino do norte, Israel, aqui, caiu nas mãos dos assírios, que levaram os hebreus como escravos para a Síria, certo? Em 587 a.C., os babilônios conquistaram Judá, o reino ao sul, e levaram os judeus de Jerusalém para a Babilônia. E também destruíram aquele grande templo que havia. Os babilônios destruíram. Muito bem. Quando os persas conquistaram a Babilônia, libertaram o povo hebreu. Disseram, olha, Ciro, o imperador dos persas, disse para os hebreus, podem voltar para as suas terras. E os hebreus voltaram para Canaã, para Israel. Ou também podemos chamar essa terra de Palestina. E quando os hebreus chegaram na Canaã, Palestina, Israel, será que eles viveram felizes? Na verdade, não. Logo depois eles foram dominados pelos persas, pelos macedônios e pelos romanos. Em 333, Palestina foi conquistada pelas tropas de Alexandre o Grande, chefe dos macedônios e dos gregos, certo?
Então Alexandre o Grande domina essa região e os generais de Alexandre, que se tornam reis após a morte de Alexandre, dominam essa região por muito tempo, até 63 a.C. O que aconteceu em 63 a.C.? Essa região foi dominada pelos romanos, certo? 63 anos antes de Cristo. Bom, nós sabemos, já está chegando 63 a.C., perto da época do nascimento de Cristo. Então, Cristo nasceu durante o período romano, quando os romanos dominavam essa região. Os judeus, os hebreus, depois de tanto tempo sendo dominados por outros povos, acreditavam que Jesus, o Messias, seria aquele que iria libertar o povo hebreu desses povos. Mas Jesus já avisava que o reino dele não era deste mundo, né? E que a missão dele aqui não era simplesmente uma missão de libertar um povo hebreu, o povo de Israel, que a missão dele era um pouco maior do que isso. Bom, aqui nós vemos Jesus, um homem que os hebreus achavam que ia ser um chefe militar, que iria libertá-los do domínio romano, e na verdade foi um homem de paz. No ano 70 depois de Cristo, pouco depois de Cristo morrer, os romanos destroem completamente Jerusalém. E já havia profecias a esse respeito. O próprio Jesus na Bíblia já avisa que pouco depois dele ir desse mundo, os hebreus iriam sofrer muito. Bom, os romanos destroem Jerusalém, destroem o templo de novo, assim como os babilônios já haviam feito. E os hebreus são espalhados pelo mundo inteiro, é a diáspora. Eles são espalhados, muitos vão para a Ásia Menor, outros vão para a África, outros vão para a Europa, certo? Só voltam para Israel em 1948, quando é criado o Estado de Israel. Bom, 1948, há pouco tempo atrás, ainda no século XX, né, já no século XX, aqui, pouco antes de nós, aqui, se a gente for ver 60 anos atrás, é criado o Estado de Israel, aqui, essa parte amarela, e aqui a Palestina. E os judeus têm que conviver com os palestinos, que são muçulmanos, certo? É claro que há muitos conflitos, porque os palestinos são muçulmanos e não aceitam a presença dos judeus em Israel, certo? Queriam expulsar os judeus de Israel. Querem até hoje. Vocês veem nos jornais sempre, há muitos conflitos por conta disso. Bom, aqui está outro mapa. Aqui mostra a luta, né, dos palestinos para tirar os hebreus, os judeus aí do território de Israel. Fala um pouco sobre a religião monoteísta dos hebreus. A grande contribuição dos hebreus para a humanidade foi a sua religião, a religião monoteísta. Eles creem em um único Deus, isso que significa monoteísmo, um Deus criador de todas as coisas, tudo que há no céu e na terra. Há três grandes religiões monoteístas hoje: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, certo? Cada uma com o seu profeta, no caso de nós cristãos, além do profeta, Jesus é o Messias, né? Cada um com o seu livro sagrado, no caso dos muçulmanos é o Alcorão, cada um com as suas cidades, que são consideradas sagradas. No nosso caso, os cristãos, a cidade de Belém, onde Jesus nasceu, e Jerusalém, onde Jesus pregou e morreu. No caso dos muçulmanos, a cidade de Meca, certo? Vamos ver um pouco aqui o que é isso que se chama aqui a Torá, ok? Bom, vou parar um pouco o vídeo, o próximo vídeo vai ter poucos minutos, eu peço um pouco a paciência de vocês.